Mas a gente se escondia deles, tá? A gente corria, se escondia deles. Eram diáconos durão, né? Os diáconos daqui são bonzinhos, mas daqui lá, né? Mas assim, eu sei que graças a Deus pela vida dos nossos diáconos, salve de palmas aí. Vocês podem não ver, podem não perceber, mas eles têm a incumbência de manter assim, uma certa ordem, né? Durante o culto e o trabalho do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela vida dos diáconos da nossa igreja. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que eu trouxe aqui anotado, antes de nós meditarmos um pouquinho, né? Caso que Deus tenha para os nossos corações. Eu escrevi aqui porque eu achei muito interessante. Eu vi um pregador contando, e ele falou que o pregador tem a história, né? Inventa a história para poder ilustrar o recado de Deus para as nossas vidas. E ele disse que depois de uma história, depois de um culto à noite, 2 demônios se encontraram numa esquina. 2 demônios. Um todo arrumadinho, cabelo penteadinho, sapato brigando, e o outro demônio, sem sapato, cabelo em pé, todos chamuscados de fogo. E aí o que estava queimado perguntou para o outro assim: tu está vendo? Tu está vindo de onde? Aí ele, estou vindo de um culto. Mas rapaz, tu foi na igreja? Tu é Satanás, tu foi na igreja? Aí ele disse: fui, gostei e vou voltar. Aí fui, gostei e vou voltar no domingo que vem. Eu volto lá. Mas rapaz, tu vai voltar comigo? Ele falou: vou, rapaz, vou voltar comigo naquela igreja. Ninguém dá glória a Deus lá. Pensa numa igreja que se distrai com tudo, menos presta atenção na palavra. Então é lá que eu vou. Ninguém presta atenção na palavra, então é lá que eu vou estar. Nada e ninguém fala qualquer coisa que engrandeça o nome do Senhor de coração. Ninguém ali canta em mistério. Pensa num povo frio, um povo de que vem todo domingo desanimado. Então eu vou voltar lá sim. Aí o que estava todo arrumadinho, e falou isso, né? Olhou para um que estava todo chamuscado de fogo e disse: e tu, rapaz, qual é a tua situação? Não está boa não, hein? Estou vendo pela tua aparência. Tu está vindo de onde? Aí o todo chamuscado de fogo, cabelo em pé, todos arrumados, disse assim: eu estou vindo de um culto também. Sério, rapaz? Tu está vindo de um culto todo. Só que eu não tive a tua sorte. Passei em frente a uma igreja e disse: eu vou entrar. Ali dentro eu vou fazer uma bagunça. Está todo mundo de joelho. Rapaz, ninguém está me vendo. Então eu vou entrar ali. Só, cara, que quando eu entrei, uma idosa lá dentro gritou: bota fogo nele, Senhor! Gente, aí ele disse: então eu não volto mais lá, eu não piso mais lá, porque o fogo lá é grande, por isso que eu estou todo queimado. Eu estou diante de uma igreja aqui, eu estou diante de uma igreja que dá glória a Deus, que canta com a alma, que canta com o espírito, que sente se o inimigo entrar aqui e vai dizer: bota fogo nele, Senhor! Porque é desse jeito. Uma
sobre 3 atitudes para mudar de rota e voltar ao lugar de paz, se estivermos na rota errada. E não há outra passagem a não ser a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que fala sobre a ressurreição de Jesus, que fala sobre especificamente os 2 discípulos no caminho de Emaús. É uma passagem conhecida, mas que Deus tocou no meu coração. Quantas mensagens nós já ouvimos falar, e Deus está sempre dando um recado novo. Porque aqui só tem um povo que adora, que glorifica, que se identifica com o Senhor, que fala aos nossos corações. Um povo que sabe que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. E este capítulo final de Lucas vai nos levar a uma jornada emocionante pelos eventos após a crucificação de Jesus Cristo. Eu não sei onde está Jesus na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Ele está presente. Em qualquer situação que estejamos passando, Ele está ao nosso lado. Possamos até pensar que Ele não está ao nosso lado, que Ele se esqueceu da gente, mas Ele está ao nosso lado, sim. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ler só apenas alguns versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13, que nós vamos falar dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus fez o quê? Iria com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tanto está em Jerusalém e que ignora das ocorrências desses últimos dias? Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. 25. Então lhes disse Jesus: ó mestres e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quem fez menção de passar adiante, igreja? Jesus. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós percebemos aqui que houve um momento em que mulheres corajosas vão ao túmulo ao amanhecer e encontram o sepulcro vazio. Mulheres o quê? Para seguir a Jesus tem que ser corajoso, tem que ser corajoso. E daí nós contemplamos então esse turbilhão de perguntas nessa caminhada e perplexidades. Nós sabemos que na nossa caminhada com Jesus, muitas das vezes, por acontecer determinadas situações, a nossa tendência é fugir, a nossa tendência é mudar a rota, a nossa tendência é se afastar do propósito, do chamado que Ele tem
tristeza e confusão, incapazes de compreender o significado dos acontecimentos recentes. Mas em meio a essa atmosfera de incertezas, surge uma esperança transformadora. Uma esperança transformadora nessa caminhada desses 2 discípulos. Quantos discípulos? 2 discípulos. E a palavra vai nos dizer que eles conversavam tristemente, porque a notícia se espalhou da morte do Senhor Jesus, da morte do seu mestre, que fala a palavra que eram discípulos, não aqueles discípulos tão próximos, não aqueles discípulos dos 12, porque a palavra vai nos dizer que quando eles voltam para falar para os 11. Já sabemos o final dele, 11. Então aqueles 2 discípulos eram discípulos de Jesus, mas não tão próximos. E eles conversavam tristemente sobre a morte do mestre. Mas quando são surpreendidos pela aparição de um estranho. Quem tem sido Jesus nessa caminhada da nossa vida cristã para nós? Quando ele aparece para nos falar no meio do turbilhão, no meio da confusão, no meio da perseguição, no meio do disse-me-disse, quem é Jesus para mim e para a sua vida? Porque a palavra vai nos dizer que eles não reconheceram o mestre, que eles o viram como estranho, como estrangeiro. Há quanto tempo nós não caminhamos em meio ao erro e não percebemos que Jesus está ao nosso lado? Quantas vezes caminhamos no piloto automático na nossa fé cristã e não percebemos que o Senhor está nos falando, está nos lembrando que Ele nos ensinou? Quantos aqui já estudaram a palavra, estudam a palavra por anos, escutam a palavra por anos, leem a palavra e nada muda nas suas vidas, porque não tem a experiência com aquele que está a falar? O que o Espírito ministrou no meu coração, não basta conhecer a palavra, é necessário praticá-la, é necessário ouvir a voz daquele que pode transformar qualquer situação. E a palavra vai nos dizer que eles estavam indo numa rota contrária, onde estava havendo confusão, onde estava havendo algo assim que com certeza devia estar mexendo com o emocional dele, porque eles estavam tristes. E na nossa caminhada não é diferente. Às vezes estamos assim convivos, estamos unidos, adorando, glorificando, e acontece algo conosco, e então a tendência é se afastar da rota, é se afastar da missão, é se afastar do compromisso, é se afastar do chamado, é se afastar do ministério que Ele te deu para exercer com excelência, para a honra e glória do nome dEle. Há quanto tempo nós estamos com Jesus ao nosso lado, nos lembrando o que Ele tem nos ensinado, o que Ele tem nos falado? E nos diz a palavra que Ele pergunta: por que estão desanimados? A rota que você está seguindo está errada. Não é para Emaús, é justamente ao contrário. Não é fugir de Jerusalém, não é fugir da situação. Deus está falando com alguém aqui esta noite, Ele está falando ao meu coração. Não é fugindo da situação que você vai entender o que Ele está a falar ao seu ouvido. Não é fugindo, porque desanima-se. E esses discípulos estavam atônitos. Eles já não acreditavam na promessa. Estavam tristes. Quantas vezes na nossa caminhada nós não nos entristecemos com algo que acontece, inclusive no meio do povo? No meio do povo de Deus. Às vezes na nossa caminhada, Jesus não passa de um estranho, porque nós estamos mais presos aos acontecimentos ruins da nossa vida do que com o que Ele nos ensinou. Tem de bom ânimo, eu venci, irmão. Se Ele venceu, e Ele venceu a morte, por que desanimar? Por
estranho na vida deles. E então Jesus poderia estar em qualquer lugar naquele momento, mas ele resolveu estar ao lado daqueles 2 discípulos que estavam desanimados, que estavam entristecidos por conta do que aconteceu, esquecendo da promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui esta noite. Se ele fala no teu coração, se ele te promete, ele vai cumprir. É desse jeito. Não fuja da situação. Encare a rota que ele está conduzindo você. Se ele está do seu lado. É necessário, então, a palavra nos diz que é necessário Jesus, então, falar para aqueles 2 discípulos, porque ele sabia porque eles estavam tristes. Mas foi necessário ele falar, lembrar das Escrituras, voltar lá a Moisés, aos profetas, e dizer que tudo aquilo era necessário acontecer para que ele cumprisse a missão pelo qual ele foi designado. E para lembrar que ele voltará. Quando nos deparamos com o que ele nos prometeu, os nossos olhos se abrem. E o interessante aqui, que nessa passagem, nesse capítulo 24, nós entendemos que os olhos deles são abertos, mas são abertos para reconhecer que Jesus está presente. São abertos para reconhecer que aquele que pode todas as coisas estava cumprindo o que ele falava. Estão compreendendo? Estão entendendo? Lá em Gênesis, os olhos de Adão e Eva foram abertos para as coisas do mal. Foram abertos para o pecado. Aqui não, a situação é diferente. Os olhos deles são abertos para eles verem quem estava ali presente. Os olhos deles foram abertos para compreenderem o que eles tinham sido ensinados. Estão entendendo? Os nossos olhos são abertos cada vez que nós buscamos mais a palavra. Nós buscamos entendimento e ele vai falando aos nossos corações. E esta noite nós somos desafiados a entender que nos momentos mais sombrios da nossa vida, a presença de Cristo vai tocar o nosso coração. E eu tenho certeza que está tocando o seu coração esta noite. Vai transformar a nossa percepção, vai renovar a nossa fé, nos fazendo voltar ao lugar de paz. Então esses discípulos souberam que Jesus foi crucificado, esqueceram que ele iria ressuscitar e ele ressuscitou e voltaram para as suas vidas. Estavam no caminho de Emaús. E a palavra vai nos dizer que é um dia e uma noite para eles chegarem até Emaús. Então foi uma longa caminhada. Alguns teólogos discorrem sobre a quilometragem, nós não vamos entrar nessa questão. A questão foi um dia e uma noite de caminhada. Foi difícil, mas é fascinante observar que estes discípulos estão imersos em uma conversa sobre os eventos recentes, buscando entender e processar a morte de Jesus, a morte de quem eles amavam. E Jesus se junta a eles, mas eles não reconhecem inicialmente a sua verdadeira identidade. Às vezes, na nossa caminhada, nós podemos não perceber a sua presença, mas Ele está conosco. Ele está dizendo para você esta noite que todos os eventos que aconteceram, que estão acontecendo nesta caminhada, estão de acordo com os planos de Deus. Se nós confiarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos acolher, para nos fazer avançar, para nós mudarmos a rota e voltarmos para os braços dele. Precisamos buscar entendimento espiritual em meio às circunstâncias da vida. E aí então nós vamos entender que muitas coisas acontecem porque é necessário. É necessário para, como diz alguns, é necessário que isso aconteça para que você abaixe um pouco, minha mãe dizia assim, abaixa a crista, né? Mas você abaixa um pouco a cabeça e entenda que diante daquele que pode todas as coisas, nós não temos outra atitude a não ser abaixarmos a nossa cabeça, dobrarmos os nossos joelhos e levantarmos as nossas mãos aos céus. Porque Emaús significa fonte de águas, Jerusalém significa lugar de paz. Eles estavam trocando de rota. Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, onde encontramos refrigério para as nossas vidas e a nossa paz por outra fonte, por outro caminho. Muitos trocam
afastaram. Aí começam a buscar outros caminhos. Quando Jesus diz, volta para acertar a rota, para você ter paz e refrigério no seu coração. Então, eles desanimaram do que aconteceu e saíram do lugar de paz do coração, porque não creram, não entenderam que Jesus ressuscitaria como ressuscitou. E foi necessário Jesus aparecer para eles de forma tangível, para que eles compreendessem que a palavra estava se cumprindo. Muitos estão próximos do caminho, mas não estão no caminho. Nós abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, simplesmente porque não cremos. Nós lemos a palavra, nós glorificamos, nós cantamos, mas na primeira ameaça nós fugimos. Nós não cremos que Ele pode fazer todas as coisas. Amados, o texto de Lucas 24 vai nos dizer que somente quando Jesus parte o pão, que os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem quem estava com eles. Você tem reconhecido quem está com você esse tempo todo? Ou Jesus não passa de um estranho na sua vida? Você tem compreendido que a palavra é pregada, é ensinada, é falada, não só para você ler, para você ouvir, mas para você colocar em prática? Mas está tudo caindo no chão, está tudo desmoronando. Não importa, Ele está presente. Creia, acredite, porque é maravilhoso nós sabermos que a palavra nos diz que no momento de comunhão, no momento da partilha, Ele está presente. A história de Emaús nos lembra que mesmo no momento de desânimo e perplexidade, mesmo no momento em que achamos que tudo está desmoronando, mesmo no momento em que achamos que nada vai dar certo, que não vai ter uma resposta positiva, Ele, o soberano, o que pode todas as coisas, está do nosso lado, falando ao nosso coração. Jesus está conosco, caminhando conosco, igreja viva. Lucas 24 nos convida a caminhar com fé, confiando na presença constante de Jesus em nossas vidas, nos encorajando a viver com uma visão celestial, consciente da promessa da volta de Cristo. Os discípulos no caminho de Emaús não conheceram Jesus, mas tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer que Jesus cumpre o que diz verdadeiramente e que Ele havia ressuscitado. E essa oportunidade surgiu para que esses discípulos tivessem algumas atitudes. E a palavra nos diz que esses discípulos, após ouvir toda a explicação, eles convidam Jesus. Eles tiveram a iniciativa de convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar na casa deles. Nós temos convidado Jesus para entrar em nossa casa. Nós temos crido que Ele pode mudar qualquer situação. Ou nós simplesmente nos colocamos ao desânimo, à tristeza daquilo que temos enfrentado. Esses discípulos, após caminharem, após ouvirem da palavra, eles estavam: entra na nossa casa, já é tarde, fica conosco. Se eles não tivessem convidado Jesus para entrar na casa deles, eles teriam continuado da mesma forma. Quanto de nós nessa caminhada não temos deixado Jesus lá de fora da nossa casa, do nosso lar, do nosso negócio, da nossa vida? E Ele está nos falando aqui esta noite, está esperando o convite para entrar na nossa casa. A segunda atitude deles, eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião. Veja que Jesus que partiu o pão, Ele assumiu uma posição de anfitrião e ali celebrou a ceia com eles. E depois disso, eles voltaram para Jerusalém correndo. Eles fugiram do confronto. E fugir do confronto, amada igreja, não é a solução. Do que você tem fugido, do que você tem negligenciado com o seu Jesus quando Ele está a falar ao seu coração.
A palavra vai nos dizer que no mesmo momento, versículo 31, então lhe abriram os olhos e reconheceram e eles apareceram. E o 33, e na mesma hora. Ou seja, eles passaram um dia e uma noite caminhando até Emaús. Mas quando eles compreenderam que Jesus estava falando com eles, quando eles compreenderam que estava ali aquele que ressuscitou dentre os mortos, quando eles compreenderam que aquele estava ali para abrir os olhos dele, eles não tiveram dúvida. Eles não se preocuparam se eles estavam cansados do trabalho, não se preocuparam se eles estavam cansados da caminhada, eles não se preocuparam se estavam cansados da situação que estavam enfrentando. A Bíblia vai dizer que na mesma hora, imediatamente, eles voltaram, porque eles tinham uma missão a realizar, porque eles sabiam que não podiam parar. Então eles voltaram para Jerusalém correndo, que esta noite você possa ter certeza que Ele está aí ao seu lado. Assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus está presente nesta caminhada conosco. Caminhada de incertezas, caminhada que às vezes nós nos entristecemos, mas que nós precisamos mudar a rota se estivermos fugindo da missão pela qual Ele nos entregou. Mude a rota, convide Jesus para entrar na sua casa, deixe Ele assumir a posição de anfitrião e volte para o lugar de paz. Porque com Jesus nós vivemos testemunhando, mesmo no lugar de confrontos. Nós temos paz no nosso coração, nós temos amor, nós temos o poder que Ele nos concede para proclamarmos a salvação. É assim a caminhada com o Mestre, aquele que está a falar aos nossos corações esta noite, aquele que falou com os dois discípulos no caminho de Emaús, e que eles sabiam que tinha urgência para realizar uma grande obra. Que esta igreja entenda que não vai ser os confrontos, que não vai ser as desilusões, que não vai ser as tristezas que vai nos fazer mudar a rota pela qual Ele nos chamou para o lugar de paz. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe cada um, e manda fogo, Senhor. Então, eu quero dizer o seguinte, o Senhor tocou no meu coração, quando Ele disse que na mesma hora Ele se levantou.